Quem quiser se inscrever para falar, pode colocar o nome ali com o Douglas. Teremos 5 minutos de fala. Compõe a mesa esta vereadora, presidindo a audiência pública, Mariana Lescano. Estamos à disposição. Junto comigo está o vereador Coronel Ustra, o secretário André Coronel, diretor do DEMAI, Matheus Rocha, diretor do SIMPA, Edson Zomar, diretor legislativo, nosso querido... Luiz Afonso, eu achei que ele estava me chamando. Nosso querido Luiz Afonso. E o Jefferson Machado do Cores do DEMAI. Falei. Nosso secretário André Coronel, representando o nosso prefeito neste momento. Também o diretor do DEMAI, Matheus Rocha, diretor do SIMPA, Edson Zomar. Nosso diretor legislativo, Luiz Afonso, e todos que estão aqui essa noite, muito obrigada. Para que nós possamos começar, peço que quem já se inscreveu possa sentar, para que daí a prefeitura possa fazer a elucidação da sua apresentação. Vou passar a palavra para o secretário André Coronel. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa região. Nós estamos aqui para apresentar, por parte do governo, o projeto de concessão do DEMAI. Bom, primeiro é importante dizer, com relação a esse assunto, que foi um tema tratado exaustivamente na campanha eleitoral. O prefeito Melo já de algum tempo vem discutindo esse tema e na campanha se posicionou firmemente pela concessão do DEMAI, numa concessão parcial. Nessa previsão de concessão, nós queremos conceder parte do serviço para a iniciativa privada, especialmente as redes de esgoto. O que acontece, para que todos saibam? Há uma lei federal que a gente chama de marco regulatório, que determina que até 2033 os municípios do Brasil atinjam 90% de cobertura de esgoto sanitário. Nas condições atual do DEMAI, o DEMAI demoraria em torno de 100 anos. Vou repetir, o DEMAI demoraria em torno de 100 anos para atingir um nível de 90% das redes de esgoto da capital. Então, com base em estudos já há mais de 2, 3 anos sobre esse tema, nós chegamos à conclusão de que a concessão parcial é o instrumento que vai acelerar esses investimentos na cidade. Não tem como a gente suportar, com a estrutura atual, reestruturar todo o saneamento básico da cidade. Eu estava conversando aqui com a equipe que compõe a subprefeitura aqui dessa região, e eu perguntei, me digam como é que é a questão da rede de esgoto nessa região. Ele disse, aqui a rede de esgoto está numa situação crítica. Para quem não sabe, essa região é considerado o menor IDH, o menor índice de desenvolvimento humano de Porto Alegre, que está aqui no bairro Mário Quintana. Então, é um dos bairros que vai se beneficiar fortemente com a concessão. A concessão é diferente da privatização. Enquanto que a concessão passa temporariamente um serviço para a iniciativa privada, a privatização passa de forma definitiva aquele serviço para a iniciativa privada. Isso é muito importante diferenciar. Porque tem gente dizendo que se trata de privatização, e não é verdade. Isso se trata de uma concessão. Se concede parte de um serviço público por um determinado tempo. O que é importante destacar no que nós estamos propondo? É fazer um equilíbrio
entre o que o contribuinte vai pagar na água com a qualidade de serviço entregue. Esse é um assunto muito sério, é um assunto da concessão destinada àquelas pessoas que mais precisam de saneamento, as pessoas mais vulneráveis. Quem tem condição de pagar uma rede de esgoto, as classes mais altas da cidade, a classe média da cidade, ela não tem problema de esgoto. Quem é que tem problema de rede de esgoto na cidade, pessoal? São as pessoas mais vulneráveis. Então, na verdade, esse projeto é destinado para essas pessoas, para essas comunidades que hoje moram praticamente no meio do esgoto. É isso que a gente quer buscar. Então, é um assunto muito sério, ele não é de ideologia. Hoje, o governo federal, se vocês entrarem aí, peguem o celular e botem lá, governo federal concessão. Coloquem lá, abram o celular e coloquem lá no Google, governo federal concessão. Olhem lá o que o governo federal fala de concessão, que é um instrumento moderno, que é um instrumento que vai acelerar investimentos e que traz retorno para a sociedade. E é um governo do PT. Então não há questão ideológica nisso. O que há é um instrumento hoje moderno que se utiliza para te acelerar investimento. A prefeitura, para qualquer investimento que ela vai fazer, ela tem que fazer licitação. É um processo licitatório que demora muito mais que a iniciativa privada, que simplesmente vai lá e compra o que ela acha mais barato, mais adequado, sem qualquer processo licitatório. É por isso que ela consegue acelerar, sem todo um sistema de controle que o poder público tem que ter. O privado, ele não precisa estar fazendo um processo licitatório, passar por 200 despachos. Ele vai lá e executa aquela obra com rapidez, e o sistema é assim. Por isso que se utiliza hoje a concessão para poder acelerar esses investimentos. E repito, quem é que vai ser beneficiado com a concessão, especialmente do saneamento básico? As pessoas mais necessitadas. Essa é a realidade. Então eu gostaria de deixar essa afirmação. A tarifa social, ela é mantida. A tarifa social tem uma lei federal que regula. Não há prefeito ou prefeitura que mude isso, porque a lei federal determina a tarifa social. Então a tarifa social, ela está mantida. Então eu gostaria de destacar esses pontos, porque o fundamental é vocês saberem que há essa possibilidade de a gente acelerar os investimentos para as pessoas mais necessitadas da cidade. Obrigado. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Cumprimento também a vereadora Mariana Lescano, que preside os trabalhos do dia de hoje, e aos demais, em seu nome, aos demais membros da mesa. Eu vou tentar ser bastante objetivo, pessoal, e contribuir um pouco, abordar algumas das questões trazidas pelo secretário André Coronel, em especial, qual é o contexto onde se insere... Perdão. Perfeito. Então, em especial, onde se insere, né, esse projeto de lei, do que ele trata, né, qual a sua motivação e o que pretende ele endereçar, propor, executar. Né? A gente parte, então, de um contexto, como mencionou o secretário André Coronel, de uma lei federal que impõe a todos os entes da federação, a todos os municípios, que alcancem determinados parâmetros, níveis de atendimento, saneamento básico, mais precisamente, quanto aos níveis de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário. Né? E dentro desse nível, por favor, nós temos ainda, dentro desses parâmetros, nós temos ainda parâmetros intermediários e, além disso, uma agência reguladora nacional que fiscaliza, com apoio de entes de reguladores locais, o cumprimento dessas metas, né, que envolve, além daqueles números grandes, metas como, por exemplo, de não intermitência no abastecimento da água. E caso não consigamos, né, os municípios não atendam esses níveis,
pode ser frustrado, então, o acesso a recursos federais. Essas são as consequências, em resumo, dessa lei, do novo marco regulatório de saneamento básico, né? E hoje, no município de Porto Alegre, o que nós temos é um alto nível de... um percentual grande da população atendido com abastecimento de água potável, embora tenhamos problemas de intermitência no fornecimento de água, e esse é um dos pontos que precisamos atacar, e também um nível ainda aquém de percentual da população atendido com coleta e tratamento de esgoto, né? Quando a gente olha para 2015, lá na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente via o tamanho desses desafios, uma fotografia daqueles desafios que já eram dimensionados. E quando a gente olha para o desafio de esgotamento sanitário, a gente entende que são investimentos muito vultuosos e, pode por favor, bastante maiores daquela capacidade de investimento que o município, que o DEMAI tinha conseguido dar curso, ou vem dando curso, que é não superior a 100 milhões ano. Enquanto esse montante que precisava, ao menos naquela fotografia olhada, já alcançava valores na casa de 3 bilhões só para o esgotamento sanitário. Pode passar, por favor. O que nos leva nesse cálculo bastante correlacionado, seriam, para a gente poder ilustrar, elucidar, um prazo de pelo menos 30 anos para conseguir focar todos os investimentos em esgotamento sanitário e alcançar esses índices. Mas vamos lá, por favor, pode passar, por gentileza. Do que trata o projeto de lei que se propõe, por favor? Trata, então, de autorizar a concessão do serviço de saneamento básico no município de Porto Alegre. E por que propor um projeto desse? Bom, primeiro de tudo, ele não seria necessário se propor uma lei que autorizasse isso, porque a lei federal já autoriza, ela dispensa uma lei municipal autorizando a concessão de serviços. Mas a gestão, o município, a prefeitura entende que esse também é o ambiente adequado para que sejam estabelecidas algumas questões para além do que a lei federal já autoriza. Por favor. E a primeira delas que a gente pode ver é uma limitação de que não sejam concedidos os serviços de captação e tratamento de água. Então, no que é proposto aqui, o município ele permanece com a responsabilidade direta de prestação desses serviços, né, de captação e tratamento de água, para além, é claro, da parte toda de drenagem urbana, que permaneceria com o município, mas delegaria, contrataria um terceiro que seria responsável por executar obras e prestar serviços de esgotamento sanitário e de distribuição de água. Por favor. Além disso, a gente dispõe no projeto de lei também garantias, a manutenção dos cargos hoje existentes no DEMAI, né, dos servidores que hoje lá estão, que são parte de suma importância na implementação de um contrato como esse, né, na gestão de um contrato como esse e na fiscalização de um contrato como esse. E terceiro ponto de suma importância que dispõe o projeto de lei e cuja lei federal não dispõe... por favor. Perfeito. É a finalidade dos recursos eventualmente recebidos na concessão, né? Então, o projeto de lei ele está dizendo que eventuais recursos recebidos na concessão eles têm que ser aplicados no saneamento básico, eles têm que ser aplicados na melhoria da qualidade dos serviços do saneamento básico, em especial daquela parte que vai permanecer sob prestação do município, é claro, por exemplo, a drenagem urbana, os serviços de manejo de águas pluviais e proteção contra cheias. Acho que é isso. De forma geral, expor um pouco do que se pretende a partir do projeto de lei, mas a gente segue à disposição aí para trazer maiores esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra para... Primeiro vai ser o Edson. Primeiro vai ser o Edson, depois o Jefferson. Tá, então o Edson, por favor, do Simpa. Boa noite a todas as pessoas presentes, a vereadora Lescano, ao Luiz Afonso, ao Matheus, representante do DEMAI, o secretário André Coronel, enfim. Só fala o nome, por favor. Edson Zumar de Oliveira, diretor do Simpa. Tá? É uma reunião importante, uma noite fria, como tem sido as mais variadas que nós estamos participando até agora, mas basicamente qual é a posição do Simpa? O Simpa tem como definição
o entendimento de que a existência do serviço público estatal ele é fundamental numa sociedade como a nossa em todas as áreas, porque é ele que assegura a execução da atividade, da prestação de serviço, seja no saneamento, educação, saúde e outras mais, em condições compatíveis e de acessibilidade a todas as pessoas. Porque o serviço público não é um negócio. Ele, quando arrecada, cobra tarifa, coisa e tal, é para manter e aprimorar o serviço. Quando concedido, privatizado, terceirizado, conveniado, o nome que se dê, parcerizado, acaba acontecendo o quê? Uma apropriação dessa renda para ser transferida para qualquer empresa que tem como objetivo, naturalmente, a questão do lucro. E como é que se dá esse lucro? Com o mínimo gasto em mão de obra, o mínimo gasto em material, e, geralmente, quando há investimento, o investimento é com dinheiro público via o BNDES, principalmente no caso esse do DEMAI, né? Ou seja, o mesmo estudo solicitado ao BNDES por parte da Prefeitura, no sentido de como tornar o DEMAI melhor, tinha qual viés? Uma concessão, privatização total ou parcial. Não foi encaminhado o que fazer para manter o DEMAI público estatal. O DEMAI, que quem tem um pouco mais de tempo de vida sabe, até há 10 anos atrás, pelo menos, entende, tinha um grau de atendimento, de eficácia, muito superior ao que tem agora. E o problema está no quê? Não é o DEMAI ser público. O problema está na forma como o DEMAI tem sido gerido ou não gerido, em especial a partir de 2017, com a clara intenção de fazer entrega ao parceiro privado. Tivemos em 2017 PL10, o prefeito Marquesan, e assim continuou. Ou seja, todo o tempo e esforço que existe a partir de 2017 tivesse sido feito no sentido de manter o DEMAI público funcionando e aprimorando a sua atividade, uma série de índices, não só da água de 99%, como na área de esgoto, como mesmo na área da drenagem, teria sido efetivado de melhor forma, como pode ser até agora, porque a própria administração não tem o projeto executivo em si e a sua modelagem de negócio pronta. E a fonte financiadora não é a empresa não vai botar dinheiro do seu capital, ela vai captar o recurso junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, um banco público, o mesmo órgão que a Prefeitura poderia fazer essa captação. Então, o quadro de definhamento do DEMAI a nível de quadro de pessoal, de não execução de coisas projetadas a tempo, leva à justificativa de que o DEMAI público não consegue funcionar. E, nesse caso, torna refém, sim, porque é uma concessão que é uma forma facilitada de privatização por 35 anos. Depois de 35 anos, o que vai restar de conhecimento? A Prefeitura fica refém, sim, de uma empresa onde ela vai captar e tratar, mas quem vai comercializar e faturar esse serviço vai ser a empresa privada. Isso aconteceu com a IGE, que é o modelo, onde inclusive vários foram viajar à IGE para entender como era bom o projeto, e hoje o próprio Estado, que tinha mantido a captação e o tratamento, já encaminha, entende, uma IPA para o mercado, visando a entrega da parte de captação. Ou seja, são monopólios privados, não se trata de um comércio, de uma concorrência, onde a pessoa pode escolher o fornecedor de acordo com a qualidade e o preço. É uma torneira só. Assim como no caso da Equatorial, é uma tomada só. E a intermitência citada aqui é causada pelo quê? Pela deficiência de quadro pessoal, onde as partes terceirizadas não conseguem manter a qualidade, tem o resserviço, tem a questão de aprendizado, porque a atividade do DEMAI ela requer, e não tem informação no mercado, um exercício para ser apropriada, né? A questão própria de esgoto, que tanto preocupa, a gente tem citado isso, e é uma verdade, por exemplo, a ET Sarandi, que atende toda a Zona Norte, ou deveria atender, porque faltam redes, né? Inclusive há uma proposta de investimento do PAC para que isso aconteça, foi inundada e ficou um ano parado. E agora, recentemente, há um processo de manutenção para que ela volte a operar. Ou seja, uma questão de saúde pública, ou seja, não há o foco real da administração na questão do atendimento do esgoto, como isso prova, não há o foco real, todo o foco tem sido em preparar o DEMAI para essa entrega, para essa concessão parcial, que, no nosso entendimento, é uma forma, sim, facilitada de privatizar o DEMAI, assim como tem sido em outras áreas. Nós já tivemos o exemplo da Carris, que já foi uma empresa modelo a nível de Brasil, e como é o transporte público hoje. O que nós vemos hoje a nível de dificuldade na área da saúde, e assim o vai em todas as áreas. Ou seja, se abre mão de ter o Estado gestor que possa fornecer e entregar o serviço diretamente ao usuário, à população que necessita, para que haja um intermediário, uma empresa que vai executar isso aí. A continuar isso, na verdade, não precisamos de um prefeito, precisamos de um gestor de contratos. Então, basicamente, o que a gente reivindica aqui, e colocando para todos vocês, é o quê? Que o DEMAI permaneça público, que a Prefeitura autorize a nomeação de todos aprovados nos últimos concursos, entende? Preenche os cargos vagos e havidos para poder voltar a atender a população, que volte o DEMAI a ter a autonomia administrativa como autarquia,
né? E que peça, assim, um estudo ao BNDES, como fazer o DEMAI público ficar melhor do que já foi e do que pode ser do que está hoje. E não está por ser público, mas sim por opção política da antiga gestão do prefeito Marquesan, da gestão anterior do prefeito Melo e continuando agora. E como a gente tem colocado, sempre é tempo da gente ajustar as coisas em bem do serviço público. E o melhor ajuste é fazer para a população de Porto Alegre manter o DEMAI público com investimento num órgão que o que cobrar vai ser para manter, aprimorar o serviço e não para ferir lucro para terceiros. Obrigada. Agora o Jefferson, 5 minutos. Boa noite a todos. Agradecer à coordenadora da mesa, a vereadora Mariana, ao diretor do DEMAI, ao secretário coronel, ao outro vereador, que não me lembro o nome agora, mas Ustra, ao representante da Câmara de Vereadores, diretor da Câmara de Vereadores. Vou me apresentar para vocês. Me chamo Jefferson Neves Machado, tenho 31 anos de prefeitura, 24 de DEMAI e 6 de iluminação pública. Então, aqui faço parte do Cores DEMAI, sou técnico industrial, trabalho no setor de manutenção do DEMAI hoje, nas casas de bombas. Minha formação, para vocês saberem, técnico eletrotécnico, técnico em informática industrial, engenheiro eletricista e pós-graduação em engenharia de manutenção. Tá? Então, aqui vem alguém, eu vou mudar um pouquinho o viés dessa nossa conversa hoje aqui, tá ok? A questão do DEMAI hoje público foi a questão de campanha do Melo que vai fazer a concessão. Então, já foi falado muitas vezes aqui que não é uma privatização, é uma concessão. Vocês sabem o período da concessão? Acho que todos já sabem, né? 35 anos. Depois de feito o contrato, eles dizem que lá vão ter cláusulas que vai poder reverter. Se não houver servidores, não vai poder reverter. Então, são 35 anos. Isso, estou dando outro exemplo. A EGEA comprou a Corsan no Estado. BRK, Uruguaiana, não conseguiram reverter. Tu vai dar multas, não vão reverter, vai para o jurídico, então vai ser muito difícil a prefeitura conseguir reverter isso aí. Então, isso é algo que eu estou explicando para vocês entenderem o tamanho da coisa. Morei no bairro Rubem Berta aqui, morei no Jardim Leopoldina, então eu também posso falar aqui, que eu sei também das condições do esgoto, sei das condições da água, de todo o Porto Alegre. Então, muitos aqui que estão aqui representando, ou não sei o quê, vocês fiquem sabendo, eu vim aqui, não é questão nem de ideologia, não é partido político, é questão de, eu como cidadão e como servidor, mais como cidadão, eu sei que isso vai prejudicar a periferia. Eu, Jefferson, digo, em vários locais do mundo foi estatizado, estão reestatizando. Vocês estão pegando verbas, vão pegar verbas do BNDES, a empresa privada vai pegar verba do BNDES. O DEMAI já pegou verba, já fez o PISA. Então, por que em vez de estar gastando energia em querer entregar o DEMAI, por que não estão gastando energia em fazer uma gestão pública e captar a verba? Disse que é licitação, mas no PISA houve licitação e o projeto socioambiental PISA foi feito. Hoje está um valor em torno de 1 bilhão e 400 valores atuais. Questão de esgoto, já está feito. A empresa que pegaram aqui vai fazer as ligações de esgoto. Então, nós passamos de 50%, que eles dizem, eu acho que é 70%, vamos para 80% do esgoto. Então, nós precisaríamos de 10% para alcançar o marco legal. Nenhuma empresa que for pegar no Brasil todo vai conseguir fazer em 2033. Vai chegar, depois que privatizar o saneamento em todo o Brasil, sabe o que vai acontecer? Depois vocês me cobrem. Vão passar para 2040. Diz lá na cláusula do projeto o projeto vai para 2040. Então, as empresas vão para 2040. Eles não vão conseguir, porque mesmo eles dizendo que porque eles vão captar verba, eles não vão ter tempo suficiente em 8 anos fazer todo esse trabalho. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, nós estamos entregando algo que é da população de Porto Alegre, o DEMAI, dizendo que nós não somos. Há 8 anos, nós viemos sendo sucateados. Nós temos hoje 954 servidores, nós tínhamos que ter 2.700 servidores para estar atendendo a cidade. A questão de intermitência de água, nós chegamos a 90% já, 99%, 100%. Sabe qual é a questão de intermitência? Não foi feita a hidráulica, que era para estar pronta em 2024, a Ponta Dourado. Por quê? Porque em vez de gastar energia na gestão pública, estamos gastando energia na venda, na parcerização do DEMAI, que vai ser melhor para a população de Porto Alegre. Infelizmente, eu tenho isso para dizer para vocês. Eu moro aqui, tá? Já morei aqui, não moro mais no bairro Zona Norte, aqui, continuo na Zona Norte, mas não estou mais no bairro aqui.
não vai resolver. Depois, vocês que estão dizendo que vai resolver, vão ser cobrados. Não vai resolver. O esgoto, se não tiver vontade política, não é só questão de verba, vontade política de botar a questão de ampliação dos bairros, questão de aumentou os bairros aqui, aumentou o número de moradias. E aí? DEMAB existe hoje? Só um exemplo. Tem questões que são muito mais complexas, não é só o saneamento. Tem a questão do DEMAB, habitação, saúde, tem várias coisas. Então, tudo está englobado. DEMAI é saúde, água é vida. Então, vocês, não é questão só de drenagem. Outra coisa que não foi falada aqui, por que nenhuma empresa quer o esgotamento pluvial? Porque não tem tarifa, não tem retorno, não tem lucro. Então, sabe com quem vai ficar? Com a prefeitura. E sabe quem é que vai pagar? Nós, população de Porto Alegre, nós vamos continuar pagando os impostos. Então, vai ser investido, eles dizem que vão investir, não sei qual é o tipo de modelo, que é a outorga, mas o modelo de outorga pode ser colocado lá e desviado essa verba para obras habitacionais, obras de questão ambiental. Então o dinheiro pode não ir só para a drenagem. Então é isso que vai acontecer. O dinheiro não vai só para a drenagem. Tem verba federal, aí falam em 100 anos. Já está vindo verba federal e está sendo implementado em projetos do DEP. Mas aí a água, por que não estão investindo na água? Estão esquecendo da água agora, só DEP. Continuamos trabalhando, nós temos aqui, eu trabalho lá, eu sei, o sistema Manuel Elis está saturado. Tem três, nós não temos nenhum bombeamento reserva. Estragou um, nós temos que sair correndo para... Os servidores que são vagabundos têm que sair correndo para fazer a manutenção, para continuar a água para a população. A intermitência se dá por falta de gestão. Para concluir. É isso. Concluindo, essa privatização, essa concessão, como eles dizem, não é privatização, desculpe, concessão de 35 anos, vai impactar vocês, a todos, vai cortar o futuro dos seus filhos. Lá adiante vai continuar o esgoto correndo, eles vão entregar um patrimônio, vocês vão pagar mais caro e vai acontecer o que aconteceu com a CE Equatorial, que não é mais CE, é Equatorial. Entregaram a privatização. Quantos dias vocês ficam sem energia agora? Quantos dias? Ficavam 1, 2 dias com a CE, agora ficam 5, 7 dias. O que é que vocês acham que vai acontecer com a água? Não vai ter, vocês vão chorar, quem vai pagar vai ser vocês. Para concluir. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Agora vamos passar para os inscritos. Chamo, por gentileza, o vereador Jonas Reis, vereador de Porto Alegre, para que possa fazer uso da palavra. 5 minutos, vereador. Sim. Boa noite a todas e todos que estão aqui. E boa noite também à mesa, a todos os vereadores, o pessoal do governo, também aqui do Simpa, os trabalhadores do DEMAI. Nós temos visto o que está acontecendo na cidade. O DEMAI tem dinheiro em caixa, mas em 13 meses o prefeito não deixou o DEMAI trabalhar. Tem 2.500 cargos vagos. Como é que vai combater a enchente se o prefeito não fez concurso público para funcionar o departamento? Aí vocês olhem o que está acontecendo agora na cidade. Não está uma enchente grave, mas furou o dique, lá no Guarujá estão ruas alagadas, ali na Praia de Belas alagou, tem condomínio que comprou bomba para tirar a água de baixo, porque o condomínio é mais baixo que a rua. Quarto distrito também, a rua João Moreira Maciel, alagou. Ano passado o DEMAI teve que receber ajuda da Sabesp de São Paulo e de outras 3 empresas que mandaram para cá funcionários para ajudar o DEMAI a restabelecer o funcionamento das casas de bomba. Pois bem, o prefeito não fez concurso de lá para cá. De maio para cá ele não fez concurso para botar pessoal permanente. Se desse a enchente como deu no ano passado agora, nós íamos ter que esperar servidores de outros estados para nos salvar de novo. Esse é o prefeito Melo. Ele não olha para nós. E agora ele traz uma proposta para entregar para uma empresa privada o DEMAI, sendo que os engenheiros disseram para ele em 2023, Melo, tem que fazer obra nas casas de bomba, tem que ajeitar, tem que reformar, tem um processo de mais de 100 páginas, está lá na justiça. Ele não deu bola,
porque o Melo é o prefeito que nomeia o diretor do DEMAI, presidente. Ele nomeia. Então ele tem responsabilidade, porque ele é o prefeito. Então ele não pode dizer assim, o DEMAI não funciona, como eles estão dizendo agora. O DEMAI não. O DEMAI tem o dedo do Melo, porque foi vice-prefeito 4 anos, foi prefeito 4 anos, é prefeito de novo, é responsabilidade dele. Aí ele quer botar a responsabilidade no DEMAI. O DEMAI tem uma comissão lá na prefeitura que não deixa o DEMAI fazer com autonomia as obras, fazer, andar a cidade. Hoje a gente liga para o DEMAI, gente, aí demora. Por que demora? 2.500 cargos vagos. É claro que vai demorar. Se eu chegar lá, agora, vou aqui, entro num bar, eu quero comprar um lanche, e daí tem 20 pessoas para ser atendida, tem só um garçom, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar meia hora, 1 hora esperando. O serviço público é a mesma coisa. Como é que está a saúde hoje pública de Porto Alegre? Colapsada. A gente chega lá para buscar o atendimento, é horas e horas de espera, porque tem pouco funcionário. Por quê? O Melo não usa o SUS. O Melo não precisa, os políticos do Melo não precisam. Então eles sucateiam, deixam fragilizado, funcionando mal, cambaleante, para a população falar mal. Só um minutinho. Aviso de utilidade, pessoal. Etios IYI 7246 está sendo guinchado. Se alguém for o proprietário deste carro, por favor, vá até o local. Etios IYI 7246. Pode prosseguir, vereador, seu tempo está assegurado. Coitado. Então, pessoal, eu dizia, não adianta pensar que porque o DEMAI está desse jeito, não funciona porque não quer. Não! São as pessoas que deixaram o DEMAI ficar assim, agora não querem concurso público, não querem investir, não deixam os trabalhadores lá atuar, chamam um monte de empresa precarizada, como está a CE Equatorial. Vocês viram como está a CE Equatorial? A CE Equatorial, a gente tem oscilação de energia há 2 dias, o Belém Novo ficou sem luz e não tinha temporal, não tinha chuva, não tinha nada, estavam sem luz. Então, porque o privado ele tem que ganhar lucro. Aí eles dizem aqui, a tarifa não vai aumentar, não vai aumentar. Mentira! Mentira, por quê? A empresa pública autarquia, ela não paga 34% de impostos. A empresa privada que chegar vai ter que pagar fundo de garantia, ISS, IPTU, ICMS, imposto de renda, como toda empresa privada. E hoje a autarquia pública, ela barateia 34% no mínimo para todos nós. Quem vai pagar? Quem ganha 5, 10 mil reais, se aumentar 200 pila, vereador. 50 pila, uma conta de água, tudo bem. Agora, a mãe trabalhadora que luta o dia inteiro para ganhar o salário mínimo de doméstica, de trabalhadora dos serviços gerais, no final do mês receber menos que o salário mínimo e ter que pagar 50 reais a mais numa conta de água. É por isso que eu sou contra a concessão, porque eu não quero que encareça para o cidadão, porque de saída vai encarecer 34% e nós temos que ter consciência. Mesmo que a gente tenha boa vida, porque o político tem boa vida, essa é a realidade. O político não tem problema nenhum. O político tem carro, tem boa casa, chega lá, liga o ar-condicionado. Agora o cidadão não tem. E nós temos que ter essa consciência com o cidadão. É para ele que a gente tem que olhar. Se puder deixar como está, mais barato, nós temos que deixar. E não encarecer de cara 34%. Por isso que eu sou contrário. Obrigada, vereador. Paulo Sérgio de Moraes, por favor, vem aqui à frente. 5 minutos para fazer a fala. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Peço que quem comece só fale o nome, por favor, para o pessoal da televisão. Tá, ok. Paulo Monteiro, tá, presidente da Associação do Recanto do Sabiá. E, para ser bem objetivo, né, a gente aqui nas comunidades aqui do Mário Quintana, no geral, tá, as comunidades pobres do Mário Quintana, que a gente representa aqui, a gente não tem esgoto. Tá? Há muito tempo que a gente não tem esgoto ali. Vai encarecer? Já está caro.
Já está caro, gente. Os valores das coisas já estão caros. O problema é a gente estar sem esgoto e continuar pagando o preço. Mas ainda assim a gente quer garantias de que, se for implantada essa concessão, que se mantenha então, que a gente gostaria que se mantesse essa tarifa básica, porque, como disse o Jonas Reis ali, nós somos comunidade pobre, né? E a gente não tem como arcar com mais essa dívida. Mas, claro, segundo foi falado aqui, a gente, em 100 anos, não conseguiria, né, conseguir colocar essa rede de esgoto. Então, se a gente vai ter essa rede de esgoto em menos tempo, mas vai ter que se pagar um preço, felizmente, já estamos pagando esse preço. Já estamos pagando esse preço e muito caro. Tá? Sou a favor dessa concessão, mas que a gente tenha condições também de poder pagar ela. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigada. Marcelo Severo, por favor, vem aqui à frente. 5 minutos para fazer o uso da palavra. Ali está o... Pode, qualquer um. Pode falar daqui, por favor, para a câmera pegar. E fale o nome, por favor. Boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou morador aqui da região e sou funcionário do DEMAI. Tá? A gente está vendo aqui falar em concessão, privatização. Concessão não é privatização, não é terceirização, mas assim, a água vai ser vendida para a comunidade e para toda Porto Alegre por uma empresa privada. Tá? Eles vão pagar mais barato pela água do DEMAI e vão vender mais caro para vocês. Como o vereador falou, tá? A empresa tem custos que a prefeitura não tem. Esses custos vão ser repassados. Ou a prefeitura vai pagar com dinheiro dos nossos impostos, ou então a gente vai pagar mais caro na conta da água. Tá? As pessoas reclamam também que não tem esgoto, dificuldade de intermitência da água, só que assim, a gente está há 8 anos e meio agora, com um processo de desmonte do DEMAI. Tá? Os caras estão precarizando o DEMAI, e isso foi atestado pelo Ministério Público de Contas, que colocou que a gestão do Marquesan realmente precarizou o DEMAI, tá? Criou empecilhos para o DEMAI fazer o seu serviço. Então, assim, por que o Marquesan fez isso? Por que o Marquesan sabotou o DEMAI? E depois seguiu no mandato seguinte e no mandato que a gente está agora? Porque o interesse sempre foi vender. O interesse é desacreditar o órgão público para que as pessoas venham aqui reclamar que o atendimento é ruim. O atendimento é ruim porque ele é feito para ser ruim pelas administrações do Marquesan e do Melo. Tá? Aí a gente está ouvindo aqui que vai ter, que na concessão, vai ter contrato, vai ter fiscalização, vai ter multa. Só que assim, foi privatizada a água em diversos lugares do mundo, do Brasil, e a água aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, é da EGEA, a empresa que vai ser a concessionária do DEMAI. Tá? O que acontece? Não deu certo em nenhum lugar, em todos tiveram problema. Nos outros países, tá, já foi reestatizado, foi pego de volta. Por quê? Porque não funcionou. E não funcionou em que sentido? Porque não atingiram as metas. Tem que privatizar para poder atingir as metas. Onde foi feito, isso não funcionou, as metas não foram atingidas e o saneamento teve que ser recuperado pelo Estado. Tem que atender o esgoto, que as pessoas estão falando aqui, que claro, é uma necessidade básica, só que assim, a maioria dos lugares reestatizou porque também não foram atendidas as regiões mais vulneráveis. As comunidades mais pobres, elas não recebem atenção de empresa privatizada porque não dá lucro. No Tocantins, foi privatizado, tá? O Estado, o saneamento do Estado, passou alguns anos, nenhuma meta foi atingida, e o governo do Estado do Tocantins teve que criar um novo órgão, uma nova autarquia, para daí atender os municípios que a empresa privada não quis atender porque não davam lucro. Tá? Então, assim, não adianta ter contrato, não adianta ter fiscalização, não adianta ter multa. A multa é mais barata do que o serviço, a empresa vai preferir pagar a multa do que fazer o serviço. É muito mais barato para a empresa.
Tá? Não adianta ter contrato de fiscalização. Se vocês forem pensar, a Pousada Garoa era fiscalizada e queimou e as pessoas morreram. Tá? Se vocês forem pensar, Brumadinho, Mariana, eram fiscalizadas. E por que que teve rompimento e morreu centenas de pessoas? Por quê? Porque é mais barato tu pagar a multa do que tu fazer o serviço, tu fazer a manutenção. A empresa sempre vai optar pelo que é mais barato. Aí a gente diz, não, mas precisa aqui porque para resolver o problema do esgoto, a prefeitura está pensando numa necessidade básica, essas pessoas não têm esgoto. A prefeitura que está dizendo que precisa entregar o DEMAI para atender as demandas de esgoto, é a prefeitura que deixou parada a ET Sarandi. É a prefeitura que está jogando o esgoto direto no rio. Essa prefeitura ela não está preocupada com o esgoto. Ela tem uma obsessão pela concessão. Ela não investe no DEMAI porque quer vender. O Marquesan queria vender, não conseguiu, passou essa bola para o Melo. E o Melo, em nenhum momento, pensou em melhorar o DEMAI. O tempo todo, ele só trata de tentar vender. Ele não conseguiu ano passado por causa da enchente. Porque eram servidores do DEMAI que estavam lá trabalhando para diminuir os problemas causados pela enchente. A prefeitura não tem interesse em atender esgoto, não tem interesse em atender água. Ela só quer vender o DEMAI. Assim como vendeu a saúde, vendeu a Carris, quer vender a Redenção. Todo o serviço público vai ser entregue para a iniciativa privada. Isso não é gestão, isso não é um prefeito, isso é um despachante. Isso é alguém facilitando a venda do que é da comunidade. Concluído. Obrigado. Obrigada. Agora chamar chamar Jandir Oliveira, por favor, vem aqui à frente. Tá. Estou chamando um de cada lado, é isso? Boa noite a todos, boa noite à mesa. Então, eu sou de acordo, tá? Porque, assim, a partir do momento que nós, da comunidade, quando a gente assume a tomar conta de uma comunidade, a gente vê claramente as precariedades que existem ali, né? E a minha comunidade foi uma delas, né? Continua sendo, claro, com alguns paliativos, mas continua ainda sendo. É assim, ó, o esgoto é muito precário, tá? Condições, porque onde tem esgoto tem que haver água, né? Lá na minha comunidade tu tem que, ou tu toma banho, ou tu lava a louça, ou tu lava a roupa. As três coisas tu não consegue fazer para começando já de saída, né? Então, assim, ó, eu sou de acordo, assim, ó, que muitas siglas e pouco trabalho, isso tem em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, ó, eu acho que se for para melhorar, em 100 anos é melhor 30 anos do que 100, né? Com certeza, todo mundo vai concordar comigo, né? Então, eu acho que se é para melhorar, vamos ver se isso vai funcionar, eu sou de acordo completamente, sim, da concessão, tá? Porque do jeito que tá bem complicado, entendeu? Bem complicado mesmo. Que entra governo, sai governo e a situação continua da mesma forma. Então, assim, ó, eu, Jandira, como representante da minha comunidade, eu sou inteiramente de acordo, porque se é para melhorar, então, vamos ver o que dá para fazer, né? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Coronel Ustra. 5 minutos, vereador. Boa noite a todos. Sou o vereador Coronel Ustra. Nós estamos aqui já na 7ª audiência pública, num total de 17. E é muito importante nós percorrermos a cidade inteira, em todas as regiões, para ouvirmos as demandas, os anseios e as dúvidas aí da comunidade. Nós andando pela comunidade, né, vereadora Mariana Lescano, na chamada Mais Comunidade, que é um programa da prefeitura, e nós observamos aí muitas comunidades com esgoto a céu aberto. E como bem disse aqui o nosso secretário de governança, o secretário André Coronel, se nós continuarmos do jeito que está, nós levaremos aí 100 anos para resolver este problema. E com a concessão, esse tempo será reduzido. Então, é uma solução e é o que nós estamos aí apoiando para que nós possamos melhorar o serviço ao cidadão, que é o grande cliente dessa questão. Então, agradeço a presença de todos nesse dia gelado aqui e vamos continuar ouvindo a população para que nós possamos levar
a Câmara de Vereadores e que a Prefeitura também leve para o prefeito aí as demandas e os anseios e as dúvidas, principalmente, né, o pessoal do DEMAI aí para esclarecer para toda a sociedade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom trabalho. Obrigada, vereador. Agora vamos chamar Guilherme Barbosa, que já foi vereador da nossa querida cidade e diretor do DEMAI. Boa noite, cumprimento a senhora vereadora, demais componentes da mesa, representação do SIMPA, a comunidade. Eu começo lendo uma notícia do Jornal do Brasil, que é do Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro de 24. A agência reguladora do serviço lá no Rio de Janeiro autoriza aumentos de 9,83 a 14,28 para as tarifas de água e esgoto das 4 concessionárias do Rio de Janeiro. O IPCA, o índice que mede a inflação, foi 4,87. Então, aumentou do dobro ao triplo a tarifa em cima da inflação. E assim é no mundo inteiro, pessoal. No mundo inteiro. Já foi dito aqui, são mais de 1.700 serviços que foram reestatizados. A maioria exatamente em saneamento e em energia elétrica. E mais de 50 países, Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Argentina, Berlim reestatizou, Paris reestatizou o serviço, e a explicação é sempre a mesma: aumento muito grande de tarifa, baixo investimento e perda de qualidade. Então, essa conversa fiada, repito o termo, essa conversa fiada de que o serviço vai ser universalizado, vai chegar nos bairros populares, isto não é verdade em nenhum lugar do mundo. Os países têm puxado de volta, porque isto que prometem para vocês não acontece. O DEMAI vai fazer em dezembro 64 anos. E antes o abastecimento na cidade era feito por empresas privadas. Na década de 1940, o prefeito José Loureiro da Silva, que era um homem de direita, puxou o abastecimento para a prefeitura porque não chegava nos bairros o abastecimento, a água nem o esgoto. Puxou para a prefeitura porque não se ampliava o serviço. E todos os prefeitos, todos os diretores vieram melhorando o serviço do DEMAI paulatinamente. Um grande defensor do DEMAI público era João Antônio Dibe. Era mais defensor do que eu, inclusive, né? Do DEMAI público e estatal. Mas aí chega Marquesan, que é defensor de passar tudo para iniciativa privada, segue o prefeito Melo e baixam radicalmente o investimento do DEMAI. E é por isso que o secretário traz esse número fantasioso de que vai ser preciso 100 anos. Não é verdade. O DEMAI, a cidade de Porto Alegre já tem estrutura de tratamento e coleta de esgoto de 80%. A água em Porto Alegre, quando virou o século, já era universalizada e começou a faltar água de novo, exatamente das administrações do Marquesan e agora no Melo. E ao mesmo tempo, o que é que a gente vê? Quando eu fui diretor do DEMAI, lá em 89 a 92, era o diretor-geral, que era eu, e mais 4 diretores. Agora vocês sabem quantos diretores tem lá no DEMAI? Além do presidente, ele chama agora de presidente, tem 8. Eles duplicaram o número de diretores lá para ajeitar a turminha, lá no DEMAI. Eram 4 e agora tem 8. E já teve um diretor que foi acusado pela polícia de receber propina de 500 mil, já teve um outro CC nomeado pelo Melo, que era aonde é que ele trabalhava? Na licitação. Olha só que lugar interessante que colocaram o cara, que também indiciado pela polícia. E quando nós tivemos, já encerro, senhora vereadora, e quando nós tivemos a inundação, no dia 30 de abril
de 24, o DEMAI tinha em caixa 430 milhões. Não em caixa, mas aplicado no sistema financeiro, 430 milhões, porque a ordem era não investir, não fazer obra para precarizar o serviço. E este é o mesmo prefeito que entrega tudo para a iniciativa privada. Já foi dito que é um síndico, sei lá o que ele é, sabe? É o mesmo prefeito que fez com que a educação na cidade de Porto Alegre hoje é a última em qualidade no Brasil, que a saúde é a penúltima cidade em investimento em saúde. Privatizou esse serviço, mesmo que o DEMAI não seja privatizado, mas o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto será privado durante 35 anos para infernizar o povo de Porto Alegre. Olha o exemplo da Equatorial, olha o exemplo da Egea. Os serviços pioraram muito. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Silvio Prestes, por favor. Boa noite a todos. Silvio Prestes, conselheiro da região Nordeste pelo OP. A me dirigir à presidenta, me cumprimento a mesa também. Obrigada. Bom, nós somos 37 comunidades aqui no Mário Quintana, na região Nordeste. Sendo que dessas 37 comunidades, nós temos pelo menos umas 15 sem esgoto tratado, com céu aberto, jogando água poluída nos mananciais, que eu me recuso a chamar de valão, tá? Eu me recuso porque são arroios que somos nós, seres humanos, que transformamos em valão. Mas são arroios que são águas que poderiam ser limpas, estarem limpas e sendo escoadas para serem usadas também por nós mesmos, seres humanos. Então eu digo assim, ó, se vem para melhorar essa parte nessas comunidades onde não tem esse esgoto tratado, eu concordo. Mas assim, ó, o fato do aumento da conta vem mesmo? Acontece, porque temos aqui, dessas mesmas comunidades, das 37, 99% delas são pessoas humildes, que muitas vivem de assistencialismo do próprio governo federal também. Tá? E assim, ó, sucateado por sucateado, os nossos CRAS também estão sucateados e não prestam serviço algum direito. Desculpa, mas o CRAS faz serviço porco para nós. Das poucas vezes que eu precisei de um CRAS, fui bem atendido por causa de uma pessoa e não por causa do serviço geral. Tá? Não tem nada a ver CRAS com o que está sendo discutido, mas foi levantado aqui para ser falado. Mas assim, ó, se for para nos auxiliar e melhorar a vida da população que a gente tem aqui sem esgoto, sem água, que nós temos pessoas aqui dentro, ali, ó, num das nossas comunidades, o Jardim Protásio 2, onde a água chega pouco. É o primeiro lugar a faltar água, quando se há qualquer coisa, até um calor mais forte. É o primeiro lugar. A Jardim do Verde também, uma comunidade que são as mais elevadas, tarifa social, água social, falta água direto e reto, eles estão, não importa se é verão, inverno, traz a melhoria, é o que me importa, onde essas pessoas têm um acesso melhor
a água, ao esgoto tenham condições de vida, melhor. É onde eu quero isso aí, para a minha comunidade ser melhor. Como foi dito, nosso é o pior IDH de todo o município. Tá? Já foi o segundo, mas hoje é o pior. Né? É uma vergonha, mas nós temos que lutar por isso. Por isso aqui a gente luta. É uma luta árdua, muitas vezes silenciosa, e é invisível, mas estamos aqui. E faremos sempre para isso. E é só o que eu quero. A melhoria para a minha comunidade e a melhoria para nossa população aqui dentro. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigada, boa noite. Agora, Eduardo Seste, por favor. 5 minutos. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Está aparecendo na TV. Meu nome é Eduardo. Eu trabalho aqui, nós temos uma ONG ali, o Multiplicidade, que tem uma rede de cozinhas comunitárias aqui na Zona Norte. Tem um trabalho diário aqui, justamente atingindo aquelas comunidades que têm mais necessidade. Eu acho que a gente tem que falar aqui o que é o real do negócio, né? Porque não vai tratar água e não vai tratar esgoto lá no Jardim do Verde, lá no Jardim Protásio Alves, porque a comunidade não é regularizada. E privatizar ou conceder ou qualquer palavra que seja não vai resolver o problema, porque eles não vão investir, assim como a CE também não investe para regularizar a luz, porque não é legalizado. E enquanto a prefeitura não tiver um programa de urbanização, não vai regularizar. E a gente vai vender, não vai ter o retorno, vai ficar mais tempo sem água. Eu fico perguntando o seguinte, dizem que o DEMAI vai levar 100 anos. Quem está gerindo a prefeitura é basicamente as mesmas pessoas há 10, e não progrediu em nada. Diz lá no gráfico do colega que o DEMAI arrecada 100 milhões de lucro por ano. Daí eu fico pensando, tá bom, mas com esses 100 milhões de lucro por ano, se tu botar um atravessador, que é essa empresa privada, ela vai ter que ter lucro. Hoje a prefeitura não precisa ter lucro com o DEMAI. Ela pode usar todo o dinheiro do caixa que sobra para fazer investimento. Nós vamos meter um atravessador e mesmo assim ele vai entregar o serviço de investimento. Daí dizem, tudo bem, vai ser o BNDES que vai pagar. Mas quem é que vai pagar o BNDES? Porque tudo aquilo que dá lucro, eles querem vender, que é a água. Tudo aquilo que dá prejuízo, que é captar água, que é tratar esgoto, eles vão manter com a prefeitura. Então, a gente vai pagar a água e vai pagar o imposto, ao invés de ter creche, ao invés de ter CRAS, ao invés de ter qualquer serviço público, vamos ter que custear aí o tratamento da água, que agora não vai ter o DEMAI captando, né, e pagando isso, fazendo esse negócio aí cruzado. Então, eu não estou entendendo em que momento que vai entrar mais dinheiro. E daí alguém falou aqui que a tarifa vai aumentar 34%. Eu acho que é aí, né? Vai aumentar a água para todo mundo. Dizem que a tarifa social vai permanecer porque a lei é federal. Tudo bem, mas a tarifa pode aumentar. E além disso, quem não paga a tarifa, quem trabalha CLT que não tem a tarifa social, vai aumentar muito a água. E é daí que vai sair o dinheiro. Então a gente vai pagar uma água a mais. Quem não tem esgoto vai continuar sem esgoto, porque eles não vão regularizar a comunidade, porque não tem programa de habitação sério. A gente está há anos aí tentando regularizar metade do bairro, e não tem programa para isso, e não vai a empresa privada vir aqui investir porque é ilegal. É esse o debate. Então a gente vai vender um negócio que é nosso, que hoje presta um serviço que é ok, assim, a gente tem várias críticas ao DEMAI, os colegas aqui falaram, bom, ninguém gosta de ficar 2, 3 dias sem água, mas me parece que todo mundo é contra o que aconteceu com a Equatorial aí, com a CE, que agora fica mais tempo sem luz, demora mais para voltar, tu liga 2, 3 dias, fiquei 4 dias sem luz e nem tinha chovido. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a água. Daí dizem que a gente não vai vender inteira, daqui a 30 anos a gente vai ter. Mas que nem falaram, tem fiscalização no serviço da educação, não tem monitor nas escolas, que são privatizadas, uma parte desse monitor, não tem assistência social, os postos de saúde daqui não tem mais médico. Então todos esses modelos de privatização e concessão não deram certo, e aí o da água vai dar certo. Que demanda mais investimento, mais dinheiro, olha ali a quantidade de dinheiro que falaram que vai precisar. Eu acho que não é esse o caminho, acho que tem muita falta de vontade de conseguir resolver, tanto na parte da habitação, que daí consegue resolver água e esgoto, quanto da parte de cuidar do DEMAI para que ele faça o trabalho dele, né? Então acho que boa parte do pessoal tem que entender isso, né? A gente não está falando sobre vai melhorar, não vai melhorar. Ponto. Assim, nós vamos passar 35 anos sem ter como cobrar, porque hoje o DEMAI a gente vai lá, vota no prefeito, vota nos vereadores, cobra que eles resolvam, o vereador do bairro, e quando for privado pode chorar, não vai ter fiscalização que resolva.
porque vai ser uma empresa privada, vai dificultar muito mais a fiscalização. Obrigada. Por favor, Luciana Moura. Boa noite, pessoal. Sou Luciana Moura, sou servidora do DEMAI há 33 anos. Uma das coisas que se fala é que o governo federal é a favor de PPP, faz PPP ou concessão. Eu estou em Porto Alegre e não importa qual é o governo que esteja em Porto Alegre, se é PP, se é PT, PDT, pessoal, não me importa qual é o governo que esteja em Porto Alegre. Eu sou contra a privatização, ou seja, a concessão, o nome que quiserem dar, do DEMAI. O DEMAI consegue fazer os serviços, mas vocês sabem que desde 2017 o DEMAI não consegue trabalhar. Tem muitas pessoas que acham que o DEMAI é um órgão separado da prefeitura. Pessoal, o DEMAI é uma das secretarias da prefeitura. Ele é um departamento que quem manda no DEMAI é o prefeito Melo, hoje é o prefeito Melo. Então, pessoal, não caiam nessa. E tem mais o pessoal que gosta de falar muito, que não vai aumentar a tarifa porque tem uma lei municipal. Quem é que pode mexer nas leis municipais são os vereadores. Então, a qualquer momento, pode cair e pode ser aumentada a tarifa. Uma coisa que não sei se vocês sabem, o DEMAI, como é um órgão público, não paga alguns impostos. Não paga INSS, PIS, COFINS. A empresa que ficar vai pagar. E quem é que vai pagar a conta? É a empresa é boazinha? Não, somos nós que vamos pagar. E a prefeitura, o que vai fazer? Eu queria até saber do governo se eles sabem se tem quantos clientes que estão inadimplentes com a tarifa social. Se uma das grandes vantagens do privado frente ao público é ser mais efetivo na cobrança. E é possível estimar quantas famílias passarão a pagar a água sob pena de terem água cortada? Outra coisa, hoje os imóveis do município, como escolas, postos de saúde, praças, não pagam água. Há estimativa de qual será o valor que o município vai despender mensalmente para pagamento destas contas? Quem vai pagar somos nós, né? Os servidores do DEMAI têm treinamento, têm cursos, os mais antigos passam conhecimento para aqueles que estão ingressando. E a gente sabe que as empresas privadas, por exemplo, a EGEA com a Corsã, não tem mais servidor da Corsã e é feito de qualquer jeito o serviço. Como é que está a qualidade da água da torneira das pessoas do Rio Grande do Sul, de Canoas, das praias? Tinha sempre reclamação desde que a EGE ficou com a Corsã, que a água não tem qualidade. Mais uma coisa que eu queria contar para vocês, eu sou de laboratório do DEMAI, trabalho com esgoto. O DEMAI só da água tratada, pessoal, tem em torno de 1 bilhão de análises por ano da água tratada. Vocês podem saber que o DEMAI percorre toda Porto Alegre e vai em algumas casas, porque é feito por amostragem, vai nos bairros, coleta a água daquelas casas, faz as análises para saber da potabilidade e tem que botar no site do Ministério da Saúde os resultados das análises. Então, tem um controle muito grande das análises do DEMAI. Quem ficar com o DEMAI vai fazer esse controle? Pensem bem, a tarifa social não diz que é federal, tudo bem, mas como disse algum que falou antes de mim, pode aumentar a tarifa, vai ter que aumentar também a tarifa social. Então, a gente não pode cair no conto, pessoal. Então, o DEMAI pode fazer o serviço, está há 8 anos e meio parado. Não tem como o DEMAI fazer as coisas se o prefeito não deixa. Certo? Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Marco Antônio. Boa noite, pessoal. Marco Antônio. Tem que falar mais alguma coisa? Não precisa? Tá. Então, eu estou de acordo, né? Porque eu falo aqui como uma organização da região e a gente faz diversos atendimentos para jovens da comunidade e um dos maiores problemas desses jovens, da família desses jovens, estão relacionados a alguns serviços do DEMAI, né?
Então, são coisas que são relatadas diariamente, assim, não só pelos jovens, mas também por empreendedoras atendidas. Então, eu acredito que se essa concessão ela for feita de forma responsável, tá? Eu gostaria de frisar isso. De forma responsável é um caminho que a cidade de Porto Alegre pode alcançar, né, para começar a trilhar ali os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque se hoje a gente vai demorar todo esse tempo para conseguir, por que não tentar uma nova alternativa, né? Mas essa é a minha opinião, concordo com tudo que os outros colegas falaram anteriormente, não estou desvalorizando a palavra de ninguém, mas é isso que eu penso e isso que eu acredito, né? Então, acho que a gente está apto, né, a pensar que as coisas podem melhorar e podem ser diferentes. Então, é esse aí o meu apelo aí. Boa noite, obrigado. Muito obrigada. Gisiane Domingues. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Bom, gente, eu sou a favor da concessão porque eu não sei qual realidade, com respeito a todos que falaram aqui, moradores ou pessoal do DEMAI, mas a nossa realidade, a gente aqui é totalmente diferente. Onde é a realidade que tem, não sei onde vocês estão vendo isso. Porque a gente sai de dentro de casa pisando no próprio esgoto, no esgoto dos nossos vizinhos, a gente fica sem água e não... Somos os primeiros a ficar sem água e os últimos a voltar à água, né? Como delegada do orçamento, comecei com isso e começamos a ver as coisas. Hoje sou conselheira da região. E a concessão é um meio que a comunidade, que a região em si está vendo uma forma de alcançar alguma coisa, de alguma coisa acontecer. Como foi falado agora há pouco, vocês vão pagar mais. Gente, a gente já está pagando. A gente está pagando por uma coisa que a gente não tem, que a gente não recebe. E que muitas vezes a mãe de família que trabalha 8 horas chega em casa e não tem água. Chega em casa, tem que pisar no seu próprio esgoto a céu aberto. Então, não muda muita coisa de uma ou outra. Se não tiver uma tentativa de mudança... Então, não sei, a gente vai continuar esperando 100 anos ou vamos tentar 30? Pode ser que não, pode ser que sim, mas a gente tem que tentar. Tudo funciona na forma de tentar. Eu não quero que o meu filho, que os meus netos estejam na mesma situação que eu, tendo que estar sempre aí, brigando na luta, correndo atrás. E vocês me desculpam, mas o serviço do DEMAI está precário, muito precário. Porque a gente, como comunidade, não é só nós, sou do Jardim Protásio Alves, tem o Jardim do Verde, Recanto do Sabiá, Marcos Clasmo e outras comunidades. A gente está aqui, a gente sabe qual é a nossa realidade. Venham conhecer a realidade para poder falar com categoria. Boa noite, obrigada. E desculpa alguma coisa, gente, mas a gente também tem que saber que vocês estão falando o que vocês querem, mas a gente também sabe, porque a gente mora aqui. Venham ver a realidade para poder dizer se vai ser bom ou não, só tentando. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então, muito obrigada. Encerramos a fala da participação. Vou usar meu tempo de 5 minutos como vereadora. Sou vereadora Mariana Lescano. Quero dizer que estou muito feliz por essa noite fria, ter pessoas engajadas nessa pauta que é tão importante para todos nós. Quando nós falamos sobre o DEMAI, quando nós falamos sobre tratamento de esgoto, estamos falando da dignidade das pessoas. Temos andado muito, sim, nas comunidades para verificar a situação que cada um está vivendo. E sei que são diversas as opiniões, mas eu ainda fico com a ideia de que a concessão é uma nova alternativa para aquilo que não vem dando certo, e acredito que nós temos que dar essa chance de tentar algo novo para daqui a 10, 20 anos nós possamos estar em outra realidade com as comunidades. A falta de esgoto, a questão da falta de tratamento afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, e é por isso que eu acredito sim que essa alternativa vai trazer algo positivo para Porto Alegre. Ela é parcial e temos que lembrar que não é privatização. Gosto sempre de frisar isso para que a verdade possa chegar até a população.
Então, muito obrigada. Qualquer coisa, coloco sempre o meu gabinete à disposição para que possamos tirar dúvida. Passo agora a palavra para o governo. 5 minutos, governo. Bom, pessoal, no início eu esqueci aqui de cumprimentar a mesa, mas agora vou fazê-lo, né? O vereador Ustra, o vereador Alescano, o Luiz Afonso, o Edson e o Jefferson, bem como o Matheus. Tá? Obrigado pelo debate. Mas, gente, só sendo muito rápido, recapitulando, nós tivemos já modelos de concessão aqui no município, lembrando alguns modelos que deram certo aqui em Porto Alegre. Por exemplo, as paradas de ônibus, essas novas paradas de ônibus, são fruto de uma concessão. Nós tivemos a Orla 2, a Orla 1, hoje a Orla lá junto ao gasômetro, aquela Orla, ela é concedida. A iniciativa privada, ela mantém o local em troca de explorar economicamente aqueles quiosques que ficam lá na beira da Orla. Esse é um modelo. O modelo das paradas de ônibus, a empresa faz as novas paradas, em troca ela explora a propaganda que aparece nas paradas. Esses são só 2 modelos de concessão que eu estou exemplificando para vocês, que estão dando certo aqui em Porto Alegre. Me lembro um terceiro, a iluminação. Hoje a iluminação de LED da cidade é graças também a uma parceria com a iniciativa privada. Então, sucintamente, o que eu quero dizer que o principal, e uma pessoa que destacou muito isso, é a responsabilidade do poder público em fazer um bom modelo, uma boa modelagem de concessão, que tem um equilíbrio de economicidade do valor da tarifa com o serviço prestado e com uma boa fiscalização. Então, esse é o maior desafio, é realizar uma modelagem correta, séria e que possa trazer segurança, tanto para a comunidade em geral, para a gestão pública e especialmente para a comunidade que esses serviços serão executados. Então a gente tem que agir com muita responsabilidade em fazer uma modelagem adequada, séria e correta. É isso que a gente quer e a gente tem a convicção de que essa é a forma que a gente vai conseguir acelerar esses investimentos tão necessários, especialmente para as comunidades que mais precisam. Obrigado, secretário. Bom, em termos finais, apenas agradecer a presença de todos, né? Agradecer mais uma vez a vereadora Mariana Alescano, em seu nome, os demais membros da mesa, pela oportunidade, nos colocarmos à disposição sempre para qualquer esclarecimento ou inclusive para continuar tratando do tema, levando informação e eventualmente desmistificando alguma questão, trabalhando outras perspectivas sobre determinado ponto e, em resumo, deixar a todos aqui, a gente falou muito sobre alguns termos específicos, né? Pessoas dizendo sobre compra, venda, privatização, concessão. Não se trata, em resumo, não se trata de entregar nada a ninguém, se trata de um contrato, se trata de uma licitação para contratar obras e serviços. É isso, tá? Em resumo é isso, pessoal, é uma forma de contratar obras, de expandir serviços, de realizar investimentos num curto espaço de tempo, num contrato de longo prazo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, agradecer a mesa novamente, a todos da mesa aqui presentes e a todos presentes nessa noite fria. Só para conversar com vocês, eu também gostaria de acreditar mesmo, piamente, que se nós concedêssemos, o serviço ia melhorar. Então, eu piamente acredito, se nós concedermos, o serviço vai piorar. Por isso que eu estou aqui, não como servidor, mas como cidadão. Esse tipo de serviço vai piorar para a cidade de Porto Alegre. Quem nasceu na década de 70 vai se lembrar que lá em 70, nos bairros, nas vilas, eu nasci numa vila, no bairro Cruzeiro, o pessoal não tinha água encanada, eles iam lá na bica pegar com balde. Isso nós vamos voltar, vai chegar a voltar isso aí.
É isso que vai acontecer. E a questão de esgoto, eu também queria acreditar piamente que eles iriam investir nos 18 bairros aqui, nos 15 bairros aqui da região, que ia melhorar o esgoto, que ia melhorar os mananciais, mas infelizmente, tudo que a gente tem visto, todas as concessões feitas na cidade de Porto Alegre, pioraram o serviço. Os investimentos não vieram, o dinheiro é do BNDES, esse investimento é muito alto, como foi apresentado ali, a empresa privada não vai fazer isso aí. O DEMAI foi tolhido durante 8 anos, está sendo tolhido de prestar um bom serviço. A intermitência se dá porque, em vez de nós estarmos fazendo uma gestão de fazer os projetos, os planejamentos das estações de bombeamento de água, ampliar as estações de tratamento de água, as redes de água, e melhorar as redes de esgoto, não, se parou tudo. Se parou tudo. Se fez gestão, tivemos a pandemia, tivemos a enchente, que quem estava lá na ponta, que não foi falado para vocês, é servidores do DEMAI. Todos os 1.000 hoje, que hoje já está em 954, nós tínhamos 1.400 servidores, mas os servidores que vieram da Sabesp vieram nos ajudar. Então nós trabalhamos, eu trabalhei 15 dias, 12 dias das 7 da manhã às 11 horas da noite, às 12 horas, à meia-noite. Então, todos os servidores que trabalham aí, pode o serviço estar intermitente, sim, mas tem muitos serviços realizados na região terceirizados. Então, esse já é um modelo de concessão, uma terceirização. Nós temos muitos serviços terceirizados no DEMAI que, infelizmente, os servidores têm que fazer o retrabalho. Então, isso vai acontecer. Eu queria também acreditar. Quem é a agência que vai regularizar isso aí? A Gergs tem 70 servidores. A Gergs, que é do Estado, que regulariza a água e outras coisas mais, que vai regularizar, tem 70 servidores. Quem é que vai ser a agência reguladora? Eles vão ter que criar uma agência. Vão criar uma agência privada para regular o sistema privado? Então, é isso. Isso vai impactar vocês. Então, infelizmente, eu gostaria, por isso que eu sou contra a concessão. Como cidadão, eu sou contra a concessão, porque vai privatizar e as periferias vão sentir isso aí. Daqui a 5 anos, 2030, 33, infelizmente, se acontecer isso aí, não vai melhorar. Nós estamos vendo em todo o Brasil que o saneamento está piorando, foi feita a concessão e privatização de vários lugares. Manaus tem há 20 anos uma concessão que chega a 20% esgoto, não tratou esgoto nenhum. Durante esses 20 anos foram concedidos com a mesma ideia de fazer o tratamento de esgoto. Então eles tratam 20%, há 20 anos eles estão lá. Então é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer aqui na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado e boa noite a todos. Não vai falar? Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada, secretário André Coronel. Obrigada, Matheus. Obrigada ao Simpa. Obrigada, diretor Luiz Afonso. Obrigada ao Coronel Ustra, Jonas Reis. Muito obrigada a todos. Declaro encerrada a audiência e que Deus abençoe cada um de nós.